Ainda deixou 3 minutos para a Juliana. Ai, 2,5. Juliana, manda ver. Ah, não funciona. Acho que eu vou segurar. Está funcionando? Tá. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. Quero agradecer o convite para estar aqui. Vou agradecer em nome do meu parça de sempre, de muitas horas, que é o Paulo Ramos. Não vou contar quanto tempo a gente se conhece, senão a gente entrega que a gente já não é da juventude, né? Cumprimentar a Tainara, o Amilcar, Tayara, né? O Amilcar, perdão. E quando eu fui convidada, assim, pedir desculpa por não estar com vocês desde cedo, eu queria muito, mas é a vida, assim, problemas familiares, aquele caos fim de ano, então não consegui estar aqui desde o começo. Mas entrando assim, dialogando aqui com a proposta da mesa, quando o Paulo me falou dessa mesa, eu fiquei um tempo paralisada, assim, porque eu falei, acho que a Tayara começa falando, eu tinha 6 anos na época da marcha, né? Eu já era um pouco mais velha, assim, né? Eu tinha 13 anos. Então eu lembro, né, eu lembro que teve propaganda assim na TV, teve chamada na TV da marcha, né? E eu lembro eu não lembro qual foi a TV que passou, mas eu lembro porque lá em casa, assim, essa coisa que você fala de não necessariamente ter uma consciência política, mas ter uma consciência racial, isso era uma coisa muito presente na minha casa, assim, né? Então eu sempre, quando eu falo assim, eu brinco que em casa a gente tinha assim na estante a Bíblia aberta e o álbum do Racionais MC, né? Na mesma prateleira, assim, né, com equilíbrio ali de importância, né? Então a questão racial ela sempre foi muito forte na minha família. Então na marcha de 88 eu tinha 6 anos, assim, eu não lembro tudo, mas eu lembro que minha mãe me levou na marcha de 88, né? Então eu lembro, a única coisa que eu lembro da marcha era da minha mãe falando assim, levanta o punho, assim, e eu ficava, né? Foi o que me marcou, assim, daquele momento, né? E eu lembro que tinha eu comecei a tentar revisitar essas memórias, assim, né, para pensar um pouco a mesa. E eu lembro que tinha uma certa agitação na minha casa, assim, né, com essa coisa. Eu fui até mandei mensagem para minha tia, para falar assim, tia, tinha debate sobre a marcha de 95 em casa, tal, e minha tia falou assim, eram super acalorados, né, era um baita debate assim em casa, aquela coisa domingo escutando Jorge Ben, sabe, arrumando o cabelo e falando daquilo. E aí eu fui tentando revisitar essas questões e aí me deu um pouco uma paralisada, porque eu falei, gente, o que eu, assim, que tinha 13 anos na época, tenho para falar sobre legado, assim, desafio? E depois eu fiquei refletindo sobre isso e falei assim, acho que, na verdade, sim, né? Porque eu acho que a gente também é fruto daqueles sonhos, né? Que foram depositados, daquela mobilização que foi realizada em 95, e eu acho que eu acabo sendo um pouco a gente acaba sendo, né, um pouco fruto daqueles sonhos. E aí eu fui atrás de vídeos e tal, e assisti um vídeo que tem no YouTube, assim, que é muito legal, porque eu vi assim a Sueli mais nova, né? O Edson Cardoso mais novo. Aí depois eu fiquei pensando, hoje nós somos eles, assim, né? Se for pensar numa correlação de idade, assim, né, do que a gente para essa juventude, assim, né? Claro que não me comparando em importância de construção para o movimento, mas comparando assim de idade, né? E eles estavam ali mobilizando aquela super mobilização importante, né? Que pode não ter tido. Eu acho que eu fico pensando na minha família, né? Era um debate que estava presente, a gente não teve. Acho que só uma tia-avó minha que conseguiu ir para a marcha, porque ela já era organizada, já era filiada, já tinha sido presa furando pneu na redemocratização e tal. Então essa minha tia foi, que é uma tia minha de Campinas, mas mais ninguém da minha família foi, assim. Mas esse debate estava presente, assim, algo ia acontecer de importante, né? E aí a partir disso que eu comecei a tentar revisitar esse momento, assim, e entendendo ele muito nessa perspectiva que a Tayara trouxe, né, de não pensar como um evento, né, mas de pensar como um momento, né, talvez um dispositivo histórico, assim, sabe, de reorganização, de organização, de afirmação, né, da questão racial, né, e pensar naquele simbolismo todo
daquela entrega de documento para a FHC, né, do grupo de trabalho que foi construído, e foi muito tocante mesmo, emocionante, construindo a contribuição para essa mesa, pensando, se colocando como legado também daquela marcha, né, porque foi entrar na universidade já nos anos 2000, então eu sei que eu sou fruto daquela mobilização, né, e de tantos outros nós assim, né, que fomos galgando espaços, e que agora acho que a gente chega naquele ponto que é uma coisa que sempre acho que dá pânico quando a gente conversa com os nossos mais velhos, né? Porque a Sueli, por exemplo, ela sempre fala que agora ela está passando o bastão, né? Ela fala, a gente vai levar algum problema para ela, assim, sabe, do movimento de mulheres negras. Ela fala, não me interessa, assim, né? Isso aí é um problema. Isso é um problema de vocês, entendeu? Os meus problemas eu já tive que tratar e a gente não quero saber, nem me conta, não quero saber qual que é a última, né? Então, acho que a gente está justamente nesse momento de pensar, inclusive, a responsabilidade que é pegar esse bastão, né, para dar continuidade a essa luta que não é linear, né, como a Tayara bem trouxe, assim, né, acho que essa questão da circularidade, de começo, meio, começo, eu tenho mergulhado muito no que o Nego Bispo tem propôs, né, e no que toda essa geração que a gente recebe um legado construiu, né, e aí eu acho que a responsabilidade fica maior, assim, né, do que a gente tem para construir daqui para frente, né. Então acho que um dos legados assim que mais me toca em relação à marcha, né, foi pensar nessa formulação, nessa projeção de futuro, mas nessa formulação que não era só teórica, mas ela era fundamentalmente política, né, de reafirmar, e mais do que reafirmar o mito da democracia racial como uma tecnologia de poder, mas dizer que nós tínhamos o que apresentar para o país, né? Eu acho que esse é o grande... E eu acho que esse ainda é um desafio que está colocado, né, que estava posto na marcha e que ainda fica como um desafio para a nossa geração, né, de entender que o que o movimento negro está dizendo, né, sempre quando eu vejo essas discussões de debate que nós somos os identitários, né, os identitários, tarará, não sei o quê, e eu sempre fico assim muito revoltada, e eu fico querendo desistir de tudo, eu falo assim, não, nossos mais velhos não desistiram, eu não tenho esse direito, né, eu tenho que continuar firme e forte, mas de não entender que eu falei assim, eu não tenho dúvida quando é uma coisa identitária, porque eu não tenho dúvida quando eu acordo, né, eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, assim, não é essa discussão, né, essa dificuldade de compreender que a gente está apresentando uma proposta de país, uma proposta não só de futuro, mas de presente para o país, né? Então acho que esse é um dos legados que ainda estão postos como desafios, né? Eu acho que um outro legado também é essa questão de disputa mesmo do espaço da universidade, né? Mas não só do espaço, também do que é a produção de conhecimento na universidade. Quando eu entrei na universidade, assim, ainda não tinha, infelizmente, não tinha aprovado as cotas raciais, né? Então eu fazia parte daquele acho que na época na USP acho que era 0,8%, a gente era 0,8%. Mas já tinha essa discussão muito forte acontecendo, né? E eu lembro até hoje da minha primeira assembleia, porque eu sempre fui metida, por conta de uma família consciente, assim, sempre fui metida a me envolver nas coisas. Então, o movimento secundarista, estava eu lá, querendo rádio no recreio, aquelas coisas, né? Então, eu entrei na universidade mais ou menos organizada, mas ainda não tão organizada, por incrível que pareça, na discussão racial, porque você entra no movimento estudantil e é aquela coisa que, né, todo mundo sabe como é que é. Mas eu lembro que eu entrei eu fiz letras, né, e eu fui já me meter na primeira assembleia lá para fazer uma fala na assembleia. E eu já estava assim na segunda semana do curso e eu ainda não tinha encontrado nenhuma pessoa negra, assim, né? Estava eu lá fazendo minhas amizades, meio tentando me encaixar. E eu lembro que naquela assembleia, quando eu peguei o microfone, foi quando eu vi a primeira pessoa negra na faculdade, que é meu veterano, virou um super amigo, que a gente chamava de Dudão, né? Que era Eduardo. E ele sempre andava, o grupo andava o Dudão, a Cauã, né? Que lançou agora que tem o livro prefacia o livro dos Racionais e tal.
E eu lembro que o Dudão apontou para mim e falou assim: vê lá o que você vai falar, hein, negrona? Mas foi assim, sabe? Tipo assim, esse mar de gente branca, assim, você pega o microfone para falar o que você vai falar, entendeu? Mas depois, assim, virou um super amigo e tal, botou uma pressão. Eu acho que eu representei na época, assim, porque eu não tomei puxão de orelha. Mas eu acho que eu participei dessa discussão que tinha na Faculdade de Letras, de justamente a discussão que tinha sobre a Lei 10.639, que foi posteriormente aprovada, e a gente teve que enfrentar uma discussão na faculdade, porque você teve a aprovação da 10.639, mas literatura africana não era nem optatória, assim, né? Era uma optativa que você podia passar ao largo, assim, se formar em letras sem nunca ter tido contato com literatura africana de língua portuguesa, né? Então a gente se soma nessa discussão, e eu lembro que os debates que a gente fazia com os professores para que fosse pelo menos uma optatória era justamente de que já tinha passado da hora de ter uma discussão, uma disputa sobre como que era produzido conhecimento na universidade, a que serviço esse conhecimento era produzido, né? Então acho que isso também é um legado dessa construção que se dá ali de disputa de objetos de estudo, metodologias, epistemologias, né? E, ao mesmo tempo, é um legado que se mantém, né? Porque, tempos depois, eu fui fazer Sociologia e Política e eu tive que enfrentar um debate em pleno 2016 de que não dava para usar genocídio, porque, enfim, esses debates que vocês conhecem, limitados sobre o termo de genocídio, mas não vou contar toda essa história, porque senão vou perder meu tempo de fala aqui, mas, no final, a gente convenceu a professora de que é genocídio no Brasil. A gente fez um auê, um super debate, ela foi muito aberta, a gente fez um debate legal, que o Paulo Ramos, inclusive, participou na sala de aula, né? Então, mesmo em 2016, a gente ainda enfrentando essa limitação que a universidade tem para entender o que o movimento negro está falando, né? Acho que tem essa limitação desses espaços institucionais, de entender que a gente não está falando de vírgulas, de parágrafos, que a gente está disputando mesmo um conjunto de formulações, né? A gente está disputando não só a institucionalidade, mas também uma visão de mundo, uma visão de país, né? E aí acho que eu vou entrar na parte de contradições, né? Que a gente tem uma ampliação, né? Tem um momento de ampliação das políticas de igualdade racial no Brasil, tal, que acho que todo mundo aqui, todo mundo aqui sabe que não muda, né, não altera automaticamente a estrutura. E aí eu vou entrar na parte mais já entrando na parte dos desafios, porque eu acho muito absurdo eu ficar falando dos legados da marcha de Zumbi dos Palmares, mas dos desafios que eu vejo, principalmente pelo campo de atuação que eu milito, né, que eu trabalho na Iniciativa Negra para uma nova política sobre drogas. Então, a gente atua num campo que é antiproibicionista, sou antipunitivista, sou abolicionista penal, né? Então, acho que trago uma contribuição desses desafios nessa dimensão, né? Eu acho que, se, por um lado, a gente tem uma ampliação do debate sobre violência policial, sobre segurança pública no Brasil, a violência policial sendo denunciada pelo movimento negro desde sempre, a violência de Estado, né? Eu acho que um desafio é a gente conseguir avançar nas formulações e nas soluções relacionadas a esse debate, né? Então, se, por um lado, a gente denuncia e apresenta onde se dá o problema da segurança pública, eu acho que a gente ainda tem desafios sobre imaginar futuros mais... Eu não sei se a palavra é radicais, assim, mas mais ousados, né, em relação a esse, porque eu não acho que é sobre radicalidade, mas mais ousados sobre esse tema, né? Então, o debate do encarceramento em massa, eu acho que é uma expressão dessa contradição, né, de limites e avanços da agenda racial no país, né? Então, a gente pensar que, ao passo que a gente tem avanço em ações afirmativas, inclusão formal, né, paralelamente se fortalece uma máquina de punição que vai operar sobre esses mesmos corpos, né? Então, é uma discussão que eu e o Paulo, a gente sempre... Discussão no bom sentido, né? Que a gente sempre tinha, que esse jovem, né? Essa jovem,
entra na universidade, né, pelas políticas de ações afirmativas, está numa universidade federal, mas ele ainda volta para aquele território que é violentado cotidianamente pelo Estado, né? Então, a precarização ela se mantém, né? Então, a gente está fazendo uma luta para... E mesmo quando a gente faz a disputa, uma discussão sobre disputa desses jovens com o tráfico, né, com o crime organizado, a gente ainda faz de maneira muito limitada, né, muito paternalista, né, muito, enfim, a gente acha que vai disputar com o tráfico um jovem dando uma bolsa de R$500, entendeu? E a gente não vai fazer essa disputa dessa maneira, né? Então acho que esse é um desafio que está colocado, né? Como a gente pensa uma segurança pública que fuja dessa lógica militarizada, que produz letalidade, ao mesmo tempo que a gente também quer segurança nos nossos territórios, né? A gente também quer se sentir seguro, né? Eu acho que um debate que tem me deixado... tenho feito de tudo para ficar quieta, mas é um debate que tem me tirado assim um pouco o sono, é essa discussão agora sobre a violência contra as mulheres, né? Então, esses dias, eu vi uma entrevista da Sueli Carneiro para o Alma Preta, que ela falava, olha, o desafio da minha geração era enegrecer o feminismo. Eu acho que a gente cumpriu essa tarefa. A gente enegreceu o feminismo, não se faz mais discussão feminista, mesmo que falem só na vírgula, né? Mas todo mundo fala assim, e as mulheres negras, né? De alguma maneira, a gente trouxe esse debate. Mas, quando a gente vai pensar, por exemplo, a fazer um diagnóstico do que é a violência de gênero e das soluções para esse problema, né, a discussão está muito a contento, né? Então, eu vi as mobilizações que foram para os atos de domingo, Mulheres Vivas, né? E aí uma amiga me manda um vídeo, e a primeira fala que eu vejo no caminhão de som é: temos que criminalizar a misoginia, temos que criminalizar, a gente tem que prender. Aí a gigante, que eu fiquei pensando assim, gente, quem sou eu para questionar, né? Fernanda Montenegro, assim, fez um post que eu falei, gente, isso aqui é um desserviço, né? Ela fala assim, nós temos que, em resumo, assim, mas basicamente nós temos que prender esses monstros que têm que ser esquecidos na prisão. E eu falei assim, de quem vocês estão falando, né? Quando a gente está falando disso, né? E eu acho que esse é um desafio colocado pelas mulheres negras e pelo movimento negro, que a gente não quer. Nosso feminismo não é um feminismo de morte aos homens, porque nossos homens já são assassinados, né? Já são assassinados todo dia, né? Nossos homens já são encarcerados, os homens negros já são encarcerados. Então, não me venha com o discurso de que eu quero mais prisão, endurecimento de pena, que eles apoderam, que eles são monstros. E eu acho que você também, quando essas feministas colocam a discussão nesse sentido, elas esquecem de que não é só o outro homem, né? Eu estou falando, obviamente, dos homens negros, mas elas estão esquecendo que a violência de gênero é uma violência, um problema que até a OMS fala, um problema epidêmico de saúde pública. Então, se é uma epidemia, a gente está falando de homens que a gente conhece, dos nossos amigos, dos nossos tios, dos nossos pais, inclusive desses pais, tios, parentes brancos também, de classe média, né? Eleiete Safiotti vai falar do que é a violência de gênero nas elites, né? Que é um tema que poucas pessoas se debruçaram sobre isso, né? Então, a nossa saída, a nossa resposta não pode ser prisão, né? Senão a gente vai prender 40% da população global, né? Não é nem brasileira, é global, porque a gente está falando de gente que a gente conhece, que a gente convive todo dia, né? Eu acabei pulando um tantão, assim, porque eu queria falar isso no final. Mas fiquei empolgada porque é um tema que está, de fato, na minha cabeça, assim, né? Como lidar? Porque, de fato, nós, mulheres negras, estamos morrendo, né? Quando a gente fala da violência de gênero, são mulheres negras, majoritariamente, que estão sendo assassinadas, que estão passando por violência doméstica. Mas a nossa resposta não pode ser encarceramento, né? Porque isso a gente já lida com isso todo dia. Nossa resposta não pode ser endurecimento de pena, porque isso é só populismo, porque não vai resolver, né? Só para encerrar essa parte dos feminicídios, assim, da violência de gênero, eu sempre gosto de citar uma pesquisadora indiana, né, indiano-britânica, que é a Madhumita Pandey, o nome dela, e ela, quando teve aquelas mobilizações na Índia por conta dos estupros em massa, coletivos que estavam acontecendo, né, passou um tempo, ela resolveu estudar esses agressores. Ela entrou lá no presídio
e acho que ela entrevistou mais de 100 desses caras que estavam cumprindo pena, porque a resposta da Índia foi endurecimento de pena, né? Então, ela foi entrevistar caras que alguns estavam lá há alguns anos, outros tinham acabado de ser presos, condenados e tal. E, assim, tem um dos entrevistados, agora eu esqueci o número, porque eu lembrava sempre o número dele, porque ele me chocou, assim, acho que era o número 78, assim, que, quando ela foi entrevistar ele, a grande reflexão que ele fez no tempo que ele estava preso é que ele estava muito arrependido, porque a menina que ele estuprou, que devia, sei lá, ser acho que ela era uma criança, tinha uns 7, 8 anos, era que, por conta do que ele fez, ela não ia conseguir ter um casamento digno. Então, a solução desse cara era, então, quando eu sair daqui, eu vou propor para a família dela que eu me case com ela para retomar a honra, né? E a Madhumita, ela faz esses questionamentos na tese dela, porque ela fala assim, tá, ele vai cumprir a pena, né? Ele vai sair daqui, mas, na cabeça dele, ele não cometeu, de fato, uma violência, ele só tirou a oportunidade dessa menina casar. Então, um jeito de resolver é ele, que a violou, casar com ela. Então, assim, se a gente vai falar de violência de gênero, violência contra as mulheres, e a nossa resposta for encarceramento, me parece que não é, né? E teve um caso, acho que há 2 dias atrás, de um cara que eu não lembro quem que ele matou, mas ele foi condenado, e durante quando ele foi denunciado por violência, quando ele estava na frente do juiz, ele falou, se eu for condenado, eu vou voltar e vou matar ela. E acho que no problema ele não matou a companheira, matou uma irmã, não sei que confusão que foi, gente. Eu sei que o cara, assim, ele foi condenado, ele fugiu, voltou até a casa da ex-companheira, matou os pais dela, sabe? Foi assim. Então, assim, né, só para dar um exemplo do problema. Eu acho que esse é um desafio que está colocado para o movimento negro, que está colocado para as mulheres negras, né? Eu acho que, se não for a gente a fazer isso, difícil que alguém faça. Outros desafios que eu acho que estão colocados, são os desafios mais que eu tentei chamar aqui no que eu organizei de contemporâneos, né? Que é do racismo digital e algorítmico, né? É pensar. A gente tem falado muito mais de capitalismo racial, mas acho que a gente já está numa fase de falar de um neoliberalismo racial, né? E o desafio da crise climática também, que tem uma dificuldade muito grande de entender que o desafio da crise climática passa por uma discussão sobre o racismo e as questões raciais, né? Não somos todos, a gente não está no mesmo barco. Alguns estão em canoa, outros estão em iate, né? Então, a gente, no caso, está na canoa, né? Se a gente, tem uns que já estão se afogando mesmo, né? E eu acho que essa movimentação que o movimento negro fez, que as mulheres negras fizeram, mas que o movimento negro fez como um todo, na COP30, de incluir a questão do afrodescendente nos documentos da COP30, ele é muito importante, mas a gente sabe como funciona o sistema ONU, né? Aquela coisa lenta, né? Acho que a gente precisa de mais urgência para essas soluções, né? Então, acho que, ao passo que a gente ainda tem desafios que a geração dos nossos mais velhos fizeram propostas, enfrentaram, que ainda estão colocados, ao mesmo tempo há outros desafios que se abriram, né? Uma discussão que, acho que até 10 anos atrás, mudou bastante, por exemplo, é da representatividade, né? Então, a gente vê, assim, acho que se for ver minhas postagens do Facebook de 10 anos atrás, eu estava falando, representatividade importa, né? Hoje eu já falo, ai, meu Deus. Veja bem, né? Então, assim, a gente também vai aprendendo com essa. Eu gosto muito da maneira como a Tayara trouxe, assim, essa discussão, porque ela vai trazendo o tempo todo, lembrando para a gente que é circular, né? Então, assim, é debate que se fazia lá atrás, que não é igual, mas tem um cerne que ainda dialoga, né? E que a gente ainda está colocado nessas questões, né? E eu acho que uma outra questão, para finalizar, que eu não queria deixar de falar, que é sobre o debate da reparação e da redistribuição, né? Que é um debate que é legado e também é desafio, né? Então, a gente tem agora, eu não imaginava, né? Mas a gente tem avançando uma PEC, né, sobre reparação. Eu acho que tem uma disputa colocada pelos rumos dessa PEC, ainda acho que ela é muito limitada, eu acho que 20 bilhões é muito pouco, né? Porque eles deram 35 bilhões para o agro, que sofreu lá
as retaliações do Trump. Então, eles podem dar mais dinheiro para o nosso fundo de reparação, né? Mas eu acho que é pensar essa reparação também e essa redistribuição para além também, né? Como uma política de cuidado, a partir da perspectiva do bem viver, que as mulheres negras tão bem trazem, né? Mas que o movimento como um todo, o movimento negro como um todo abraçou, que é reafirmar esse projeto de país, esse projeto de democracia que precisa, que não vai ser completo se não tiver a contribuição não, acho que o protagonismo do movimento negro, do movimento indígena e quilombola e de comunidades tradicionais na construção desse país que a gente quer, né? Mas eu acabei falando demais dos feminicídios, para vocês verem como eu estou irritada com essa discussão das feministas liberais. E porque eu acho que esse é um desafio do presente que está colocado, né? Mas eu colocaria como desafios esses temas, né? Então, como que a gente vai trabalhar a reparação nas nossas comunidades para que não se entenda a reparação apenas como que é como reduzem o debate de reparação, né? Falam assim, vocês têm que superar os 300 anos, né? Já passou, vocês querem reparar o quê? Como é que indeniza? Tá? Hoje, acho que a gente tem, inclusive, mecanismos para fazer a conta, né? Se a gente quiser, né? De como fazer essa reparação do ponto de vista econômico, mas a reparação não é só econômica, né? Acho que tem o debate do movimento de mães, por exemplo, de familiares de vítimas da violência do Estado, de que a reparação também é memória, também uma outra maneira de construir cuidado, então, cuidado em liberdade, né? Garantir autonomia econômica, autonomia de vida, né? Para as populações das nossas quebradas, nas nossas comunidades. E eu espero, assim, eu não sei se eu vou estar aqui daqui 60 anos para a gente discutir a marcha, mas eu espero que daqui 30 anos a gente consiga fazer de novo um momento como esse, e que a gente consiga dizer para os nossos mais velhos que esses desafios que a gente apresentou aqui, a gente conseguiu avançar de alguma maneira em muitos deles, porque eu tenho certeza que os nossos mais velhos estão entregando um outro cenário para a gente muito melhor do que era 30 anos atrás. Então, eu acho que é questão de compromisso e dever histórico, né? A gente aceitar esse bastão, né, que a Sueli fala que está passando para a gente, entender a responsabilidade que é pegar esse bastão, mas daqui 30 anos entregar também um balanço tão positivo como o que eles entregaram para a gente. Desculpa se eu passei do tempo. Obrigada.